Olá! Hoje eu vou mostrar como se faz um ratatouille e um dos ingredientes principais para esse prato é a berinjela, que é pertencente à família das solanáceas, que é a mesma família do tomate e da batata. É um alimento antiquíssimo, produzido desde 2000 anos antes de Cristo. Documentos demonstram que tem origem na Ásia, mais precisamente na Índia, e foi levada para a Europa pelas mãos dos comerciantes árabes e se adaptou muito bem ao solo e ao clima da região mediterrânea. A berinjela se adaptou tão bem ao clima do Mediterrâneo que praticamente cada país da região tem uma receita típica feita com ela. Por exemplo, na Grécia a moussaka, na Itália a caponata e na França o ratatouille, que é a nossa receita de hoje. Para fazer o ratatouille, a gente precisa de 3 abobrinhas italianas, cortadinhas em cubo mais ou menos assim. 2 cebolas também em cubinho, pode ser a branca ou a roxa, eu gosto bastante, então eu estou usando a roxa. Aqui também, cubinhos mais ou menos desse tamanho de um pimentão vermelho, uma cabeça de alho em lâmina, os dentinhos em lâmina fininha, uma lata de molho de tomate, na verdade desses tomates pelados, industrializados, e se você tiver alguma dificuldade em encontrar, não tem problema, pode substituir por extrato de tomate ou molho de tomate mesmo comum. E 2 berinjelas, que eu deixo para cortar no fim, porque a berinjela ela escurece quando você corta. Então eu tenho todos os produtos aqui já e por último eu vou cortar a berinjela em cubinho. Aqui também eu tenho um pouco de erva de Provence, que esse prato, o ratatouille, ele é típico dessa região da França, que se chama Provence. E existem algumas ervas que são bem típicas também da região. Então a gente aqui tem manjericão, alecrim, tomilho, sálvia e um pouco de orégano fresco. Mas antes de cortar as berinjelas, eu pré-aqueço o forno e já deixo separado a travessa que a gente vai usar para montar o ratatouille e logo levar no forno. Enquanto eu corto as berinjelas, olha essa dica de hoje. Oi gente, hoje eu tô aqui na feira, na Aldeia Orgânica, para trocar uma ideia com o Rafael, que é o proprietário, engenheiro agrônomo, responsável pelos produtos orgânicos da Aldeia Orgânica aqui da feira de Alphaville. E aí, Rafa, me fala uma coisa, qual que é a dica do produto orgânico que você tem aqui que seja bacana e exclusivo? Ó, a dica desse mês é esse pimentão, é o pimentão crema. É um pimentão muito saboroso, ele tem o gosto do pimentão amarelo e do vermelho, mas ele não é indigesto como o pimentão verde, tá, Legal. gente? Você não vai lembrar dele no dia seguinte. Essa é a dica da Aldeia Orgânica. Bacana, tá dada a dica, gente. O pimentão, como que é o nome dele? Pimentão crema. Pimentão crema. Vocês viram como ele é pequenininho, orgânico, não faz mal pra saúde e não é indigesto. Valeu, Rafa, pela dica. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, galera da MTV. E aí, gostaram da dica do produto orgânico? Eu adoro os produtos orgânicos, eles são muito mais saborosos, são muito mais bonitinhos também, porque geralmente são mais fofinhos e menores, e além de tudo não tem agrotóxico. Eu costumo montar o ratatouille assim, com um pouco do extrato antes, na assadeira, para fazer um fundinho. Primeiro a gente faz um fundinho com os tomates. Eles vêm inteirinhos. O que que eu fiz? Só cortei assim grosseiramente pra ele ficar ainda com uns pedaços meio grosseiros assim, ainda não totalmente uma pasta. Aí eu coloco a cebola, a berinjela, a abobrinha, o pimentão e as lâminas de alho cortadas fininho. E por último, as nossas ervinhas. Aqui eu tenho um pouco de orégano fresco, já só as folhinhas tiradas, um pouquinho de tomilho, de alecrim, um pouco de manjericão. Esse manjericão é o anão, que é o bem pequenininho, mas pode ser um manjericão maiorzinho mesmo, que acho que às vezes a maioria das pessoas encontram com mais facilidade. Não tem problema nenhum.
Joga as folhinhas dele, que o aroma é maravilhoso igual. Um pouco de sálvia. Agora que os nossos legumes já estão bem dispostos na travessa, eu vou usar 4 colheres de azeite e jogar assim por cima para dar uma regada para eles irem pro forno. E vou também temperar com sal e pimenta. Os vegetais já estão dispostos na travessa. Eu vou cobrir com papel alumínio. O forno já está pré-aquecido na temperatura média, baixa, porque o ideal é que o ratatouille fique mais ou menos 1 hora no forno. Daqui meia hora eu vou tirar ele do forno, vou dar uma homogeneizada, uma misturada, cubro outra vez e volto no forno para fazer a cocção final. Agora vamos pro forno. Enquanto o nosso ratatouille está no forno, eu vou contar pra vocês. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar em Ratatouille, que é aquele filme do ratinho cozinheiro, tá lembrado? Então, esse prato leva exatamente o mesmo nome do filme, porque nesse filme o ratinho, que é apaixonado por cozinha, prepara pro crítico lá, o maletão, um ratatouille e acaba seduzindo e envolvendo o crítico com esse prato tão saboroso, típico da região de Provence. Agora a gente tira o papel alumínio, cheiro maravilhoso. Mistura um pouquinho, vocês podem reparar que os vegetais já deram uma murchadinha, então agora fica mais fácil, ó, pra gente misturar. Coloco mais um pouquinho de sal, mais um pouquinho de pimenta e tampo outra vez com papel alumínio e volto ao forno pra dar a cocção final. A berinjela, ela é uma grande fonte de potássio, ácido fólico e vitaminas A, B e C. Mais um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal. Mistura mais um pouco. Cubra outra vez com papel alumínio. Bem fechadinho nas laterais. Cuidado para não se queimar. E agora o tempo final de forno, que pode ser mais ou menos 15, 20 ou até no máximo meia hora. Eu acredito que aqui vai levar mais uns 20 minutinhos. Tá prontinho o nosso ratatouille. Ele pode ser consumido de diversas maneiras, como guarnição, ou seja, acompanhamento assim quente de um assado, uma carne, um pescado, ou frio como salada numa entrada, ou então também, como eu vou fazer hoje, com umas torradinhas, como se fosse um antepasto. Eu já tenho aqui umas torradas e eu vou comer com o meu ratatouille. Essa é a nossa receita de hoje, o ratatouille. Eu sou Yasmine Baiense e se você quiser conhecer mais sobre mim, no yasminebaiense.com.br. Valeu e até a próxima!